Eu acho que se a gente tiver um cenário muito grave no mundo, de uma terceira guerra mundial, e dependendo de quem estiver no governo no Brasil... A gente vai estar do lado errado. A gente vai estar do lado errado, né? Meu Deus do céu. E assim, eu não acho que o Brasil vai entrar em guerra. Eu sempre falo isso. E eu nem acho que vai ser ruim para o Brasil, porque nós estamos tão isolados geograficamente de todo o resto, nós vamos ganhar muito dinheiro aqui. Vai vender para os dois lados. Isso. Se vender para os dois lados, esse é o problema. Dependendo de quanto você se alinha, você vai começar a sustentar muito um dos lados. E aí, óbvio, né? Você imagina uma terceira guerra mundial, o Brasil está alimentando a China. E os americanos vão vir e vão começar a fundar navio brasileiro saindo daqui levando o cara. Aí o Brasil tem duas opções. Ou fingir que não viu, ou falar, tá bom, me juntei com a China, vou declarar guerra aos Estados Unidos. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas entende para onde nós estamos indo? E assim, um país como a China, ele tem muito menos travas e limites de se impor na hora que precisar. Se nós estivermos associados com eles e nós quisermos se libertar deles, nós vamos sofrer muito mais. Porque a retaliação deles é autoritária. Tipo assim, eu não aceito divergência. A Austrália foi lá e criticou a China na pandemia. Qual foi a resposta chinesa? Sanção econômica contra a Austrália. Imagina se o Brasil resolve fazer alguma criticazinha à China. Já era no estágio que nós estamos. A China não vai tolerar. Ela vai querer retaliar o Brasil. E como nós ficamos tão dependentes de um único país, contrariando a premissa número 1 dos investimentos, que é o quê? Diversificação. A gente não diversificou. E pior, a gente resolveu botar todos os ovos na cesta do país ditatorial, do Partido Comunista. Não é um país, é um partido que tem só interesses políticos. Aí a situação é muito ruim para o Brasil. Eu espero que dê tempo a gente corrigir isso politicamente e internamente até a hora que a coisa fique pior. Mas o Brasil está se colocando num lugar muito ruim, no meu ver. É complicado mesmo. A frase que você disse, né, de que o líder tem muito pouco espaço, o Tolstói em Guerra e Paz, onde ele conta a história do Napoleão invadindo a Rússia e depois dos russos dando um sacode no Napoleão, né, indo até a França e tirando ele do trono. Ele falava que quanto mais alto um homem está, menos livre ele é. Porque tem demandas realmente das quais ele não tem como fugir, são inescapáveis. E a China hoje, para quem não sabe, é nosso principal parceiro comercial. O segundo, mas bem menor do que a China em termos de participação, são os Estados Unidos. E assim, tem uma coisa que é interessante, Bruno, que todo mundo fala, não, é parceiro. A gente não depende da China. É muito fácil responder isso. Pega o minério de ferro e vira e fala assim, o Brasil tem para quem vender tanto minério de ferro quanto a gente produz? Se a resposta é não, na ponta de venda nós estamos ferrados. Agora, e a China? Tem de quem comprar tanto minério de ferro? Talvez tenha. Talvez exista outro fornecedor. Essa não é uma relação de interdependência. Aliás, quase nunca as relações entre países são de interdependência, são sempre de dependência. E nesse caso, só do minério de ferro, claro, a gente tem que olhar toda a balança comercial brasileira e analisar caso por caso e no final fazer um equilíbrio geral. A gente vai chegar a uma conclusão se o Brasil é dependente da China ou se a China é dependente do Brasil ou se nós temos interdependência. Eu nunca fiz essa análise aprofundada. Eu tendo a achar que nós somos dependentes da China. Não, no minério de ferro, eu não tenho dúvida disso. Porque se você pega em termos de exportação, né, de commodity, petróleo, todo mundo quer comprar. O tempo inteiro. Trigo, tudo que a gente exporta. Agora, minério de ferro, majoritariamente o destino é China. Isso. Se a China escolhe construir menos infraestrutura, o preço do minério já cai aqui. E a China talvez tenha de quem comprar. Né? Essa quantidade que compra do Brasil. Aí a pergunta do alimento. A China tem de quem comprar? O Brasil tem para quem vender tanto alimento, se não for para a China? Me parece que a gente está se colocando numa situação bem ruim. Bom, já chegando aqui no final, eu queria te perguntar o que você espera para os próximos meses e também uma opinião sua sobre um livro que foi escrito depois da queda da União Soviética, que era O Fim da História e o Último Homem, do Francis Fukuyama. Porque ele falava, olha, agora que acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, cara, a gente encontrou o modelo, é a democracia liberal, e é isso que vai acontecer, a ponto do título do livro ser O Fim da História, né? Ou seja, é isso aqui. Só que agora a gente tem um eixo das ditaduras, como você disse, muito poderoso, e as democracias liberais frágeis, né? Até um filósofo russo, esqueci o nome do cara agora, mas ele falava, é fácil você acabar com uma democracia. Pega as diferenças naturais que existem e vai abrindo, ó. Vai alimentando aqueles grupos de discordância cada vez mais radicais, com rede social então ficou mais fácil ainda. E eu queria saber a sua opinião, Ron.
Olha, quando o Fukuyama escreveu esse livro, quando ele fala do fim da história, ele fala da história no sentido de H maiúsculo, né? Da noção de não tem mais motivo para a gente brigar. O melhor modelo econômico é o capitalismo e o melhor sistema político é a democracia. E eu nem acho que naquela época a gente tinha a Guerra Fria, existia um apelo ideológico. Eu acho que o apelo hoje não é necessariamente para um modelo específico, não é o comunismo. É só uma grande confusão que está, na verdade, se implodindo mais de dentro do que de fora. Não é que o modelo chinês é tão apelativo ou tão incrível e todo mundo quer copiar. Igual era, né, com o comunismo, né, a ideia de que é um apelo universal de você dividir as pessoas entre os que têm e os que não têm. Toda a sociedade, em todo momento da história, você vai conseguir usar essa cartada ideológica. Eu não vejo um adversário ideológico do outro lado organizado desse jeito. Eu não acho que está todo mundo... Nossa, eu queria ser igual à China. Mas eu acho que as divisões internas das democracias fez elas não terem mais clareza e certeza sobre o que era o fim da história. O que era o mundo, o ápice do mundo, o lugar certo. E eu acho que o Fukuyama deve estar lá quebrando a cabeça para reformular essa concepção, né? O que aconteceu com a gente? Não foi uma ideologia de fora que veio e disse que é melhor. Porque assim, não tem uma alternativa. Não é que você falou, tá bom, né? A democracia venceu a ditadura e o capitalismo venceu o comunismo. Agora não tem uma proposta contrária ao capitalismo. E não tem necessariamente uma proposta de um modelo político diferente. É só uma insatisfação com os defeitos do modelo atual. E meio que uma loucura. Eu quero brigar com todo mundo, eu não aceito nada, eu sou revolucionário. Uma das coisas para mim mais estranhas que está acontecendo no mundo é os conservadores se tornarem revolucionários. E, tipo, isso é muita loucura. Porque ao longo da história você tinha as forças revolucionárias que estavam associadas com a esquerda, queriam derrubar tudo, refazer o sistema do zero, isso daqui não presta, não serve. E quem é que segurava essa onda? Os conservadores. Os conservadores falaram, não, a sabedoria do tempo, vamos aprender com o que a gente já viveu, não vamos sair trocando, chutando, explodindo tudo. E agora, os da esquerda continuam sendo o que eram, só que a direita está se tornando revolucionária. Ela também quer implodir tudo. É deep state, destrói essas instituições, não serve para nada. E assim, não importa o porquê que ela argumenta que ela está fazendo isso. O que importa é que o método dela e a crença dela está se tornando a crença do outro lado. Está copiando. E nós perdemos o equilíbrio aí. Porque você precisa de forças de progresso que vão desafiar o status quo. Certo? Que vão falar, desculpa, você está fazendo esse negócio de um jeito burro, né? Pô, tem um jeito muito mais eficiente de fazer isso, muito mais moderno, muito mais legal. Tá na hora da gente abandonar essa prática, essa cultura. Algumas coisas precisam mudar, senão a gente não evolui, se a gente só fica estagnado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado o quanto a gente anda para frente. Se a gente for muito louco para frente, a gente perde tudo que a gente conquistou com o tempo. E quem fala e lembra disso são os conservadores. E quem nos puxa para frente são os progressistas. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas forças. E hoje a gente perdeu esse equilíbrio. Talvez as duas querem puxar cada uma para um lado. Um quer voltar lá para trás de uma forma revolucionária e o outro quer ir lá para frente, mas muito para frente, de uma forma também revolucionária, sem trava. Então, os progressistas estão ganhando muito espaço muito rápido porque os conservadores não estão querendo conservar as coisas. Eles estão querendo revolucionar para trás. E aí, assim, eu acho que isso explica um pouco do porquê que está ruindo o tal do fim da história. Sobre isso dessa questão de progressistas conservadores, teve uma pesquisa, foi até o Oliver que postou, não vou lembrar agora qual foi o veículo de mídia, mas, se não me engano, é um jornal inglês, mostrando como os homens mais novos são cada vez mais conservadores e as mulheres mais novas cada vez mais progressistas. E muitas vezes aí não faz o casal, né? Sim. Aí você olha a demografia pelo mundo também, principalmente o mundo ocidental, tá desabando. Mas eu acho que só te interrompendo, porque eu acho que assim, o interessante é a gente entender o que eu tô querendo dizer sobre progressista e conservador. Conservador eu não voltar para uma era religiosa
de misturar Estado com religião, e conservador, assim, de coisas totalmente inaceitáveis. E progressista, eu não estou falando, tipo, a direitos iguais para mulheres. Eu estou escolhendo uma causa mínima desse tamanho, marginalizada, que eu quero mudar a língua de como ela é falada. Sim. Por causa de um pronome. Umas coisas assim, tipo, elas são muito distantes, sabe? Diametralmente opostas. E elas perderam a essência do que é a causa progressista e o que é a causa conservadora. Mas interrompi. Mas eu concordo com você mesmo. A gente tem pais de amigos, né? Que, por exemplo, são ideologicamente de esquerda. E o cara olha para a esquerda moderna e fala, cara... O que tá rolando? O que aconteceu, entendeu? A esquerda foi tão para a esquerda, na visão de algumas pessoas, que eram de esquerda, que ele fala, cara, eu virei de centro. Porque o cara tá defendendo tanta coisa lá na frente que eu só fiquei parado. Mas ele defende uma coisa pequena, não defende os grandes temas da esquerda mais. Ele defende microgrupos, micropautas, assim, totalmente... Não fazem sentido para ninguém. Fazem sentido para aquelas pessoas, mas não é que elas não são importantes. Mas quando você vai direcionar a visão de uma sociedade inteira, você tem que pegar os temas maiores. Sim, com certeza. E aí, para fechar... Deixa eu só perguntar aqui, que eu fiquei com uma dúvida, aproveitando para fechar também, que até uma pessoa colocou aqui nos comentários que eu fiquei na dúvida se existe realmente a possibilidade do Irã ter uma bomba atômica. Que alguém falou que eles armazenaram 4.486 quilos de material radioativo em outubro do ano passado. Bom, já aproveitando essa esteira, depois dessa da Malu, só fala o que você acha que pode acontecer nos próximos meses lá, se a gente vai ter que te chamar aqui de novo, porque deu problema. Tá. O Irã não tem a bomba. Não tem ainda. Não tem. Ótimo. Porque uma arma nuclear é uma arma estratégica. Coisas estratégicas são coisas que você não usa. Então, por exemplo, você tem a sua melhor arma. Se você usar a sua melhor arma, acabou, você já gastou a sua melhor coisa, seu melhor cartucho. E o outro já vai saber qual é o seu melhor cartucho. Ainda mais uma bomba atômica, que não é um negócio que você joga e tá tudo bem. Você não joga e tá tudo bem. Tipo, acabou o mundo quando você joga. Então, a utilidade de ter a bomba não é para usar ela. É para você mostrar que você tem. Ninguém tem a bomba para guardar a bomba e esconder. Ah, não te contei que eu tenho a bomba. Não, você tem que contar para mudar o comportamento do jogo inteiro. Vou virar e falar assim, eu tenho a bomba e tá aqui, tá provado. Aí Israel já vai se comportar totalmente diferente. Todo mundo vai se comportar diferente. Então, não existe nenhum cenário, nenhuma possibilidade do Irã ter a bomba e estar escondendo. Ele está muito próximo de ter a bomba e essa quantidade de material radioativo diz que ele conseguiria ter pelo menos 3 bombas rapidamente. Caramba. E agora a pergunta é quando que ele vai decidir montar e fazer? E qual vai ser a resposta do resto do mundo, se vai dar tempo de impedir dele ter. E aí, quando ele tiver, ele vai testar. E aí mudou o jogo. Aí mudou tudo. Isso é um episódio novo. Que nem sábado mudou o jogo. A gente está num tabuleiro diferente. Cenário. Mudou tudo. Mudou completamente. Se o Irã tiver uma bomba atômica, muda tudo. A primeira coisa que vai acontecer é uma corrida armamentista nuclear na região. A Arábia Saudita vai querer ter uma bomba atômica, a Turquia vai querer ter uma bomba atômica e o Egito vai querer ter uma bomba atômica. Israel talvez se declare oficialmente um país detentor de bomba atômica, porque Israel tem, mas não se declara. Fica numa posição política ambígua. Assim, as repercussões disso são incalculáveis, porque uma corrida nuclear armamentista ela é muito perigosa no Oriente Médio, porque é um lugar instável, os governos todos são instáveis, você tem um monte de organização fundamentalista, psicopata, apocalíptica, maluca. Se um desses caras tiver acesso, roubar, pegar um pedaço, montar que a gente chama dirty bomb, que não é nem uma bomba atômica, mas pegar material radioativo e misturar num explosivo. Assim, você deu um artefato nuclear para um Hamas, para um Hezbollah, para um Estado Islâmico. Perigoso. Tipo, foi o pesadelo, o cenário mais preocupante do mundo durante o começo do século XXI, quando começou a ameaça terrorista. A pior coisa que podia acontecer era os terroristas terem uma bomba nuclear. O jeito mais fácil dos terroristas terem uma bomba nuclear é o Oriente Médio inteiro ter bomba nuclear. Paquistão, por exemplo, já tem. Seria a bola da vez para pegar uma arma nuclear lá. Já é um problema. Já tem discussões ali. O Paquistão coloca as armas nucleares em caminhões que ficam andando para não ficar num lugar fixo, porque
o Talibã do Paquistão e vários terroristas já atacaram o lugar onde a bomba está guardada para tentar roubar a bomba. Gente. Imagina os caras tirando lá e os soldados tentando proteger a bomba. Assim, E fora que é um país extremamente instável. Já é mega perigoso com o Paquistão. Aí vamos multiplicar. Vamos colocar o Irã, vamos colocar a Arábia Saudita, vamos colocar o Egito, vamos colocar a Turquia. É muito lugar junto para dar errado. A probabilidade de erro começa a subir demais. Eu acho que Israel vai retaliar.